E hoje o nosso tema, né, vai ser sobre direito processual penal. Eu acho que vai ser um tema muito útil, inclusive para aqueles que já são delegados de polícia, né? Aqueles que já, de certa forma, já estão no exercício da função. Eu acho que tem muitas novidades que são importantes em razão do pacote anticrime. Então, eu acho que eu vou tentar trazer para vocês algumas dessas informações que serão úteis, inclusive, no trabalho de vocês. E eu tenho certeza que você vai contribuir muito. Claro, vou também fazer as ressalvas em relação à medida cautelar em ADI, né, que acabou suspendendo a eficácia aí, de alguns dispositivos do pacote anticrime, dentre eles o 28, e nós vamos falar um pouco sobre isso ao longo da nossa live de hoje. Tá bom, pessoal? O que a gente vai trabalhar aqui, basicamente? A gente vai analisar a lei seca, o que é muito importante. A gente vai analisar também jurisprudência, vários julgados do Supremo. Vou citar os informativos para vocês aqui. Doutrina. A doutrina não poderia ser diferente, a não ser professor Clécio Alves, né? A nossa doutrina é aquele que constrói o nosso raciocínio de uma forma lógica, sistemática, adequada. Então é um cara fantástico. E eu me baseio sim, minhas informações, boa parte delas é baseada no professor Clécio, em auxílio de outras doutrinas também, como o professor Renato Brasileiro. Então, basicamente, a construção do meu raciocínio hoje se dá com esses grandes nomes aí do direito processual penal. O outro ponto importante que eu quero falar para vocês é o seguinte: resolução de questões, né, pessoal? Isso é fundamental. E eu acho que essa live ela é muito importante em razão disso. A resolução de questões talvez seja o melhor método que você pode ter para revisar e para consolidar conhecimento. Não é uma repetição indevida afirmar que resolver questões, as questões se repetem constantemente. Isso é uma grande realidade. Então, quanto mais você resolver questões, naturalmente, aquele conhecimento vai ser internalizado. Isso é uma grande realidade. Isso é verdade. Eu resolvo muitas questões e isso me ajuda também a compreender melhor alguns temas. E em razão disso, o conhecimento acaba se sistematizando na mente. Ele acaba se organizando na sua mente, através também da resolução de questões. E essa é a finalidade da nossa live de hoje. Basicamente, eu selecionei 3 questões, uma questão de cada carreira. Uma questão do Ministério Público, uma questão da magistratura e uma questão de delegado de polícia. Basicamente, a questão sobre a magistratura, referente à magistratura, vai tratar sobre características do inquérito policial. Agora, professor, características do inquérito policial, mas eu vou aprofundar cada uma dessas características do inquérito policial, dispensabilidade, a própria questão da sigilosidade também. Eu trouxe aqui uma ideia de uma gradação de sigilosidade para vocês. Vocês vão entender o que é essa gradação de sigilosidade. Eu vou falar também, além das características do inquérito policial, arquivamento do inquérito policial. Vou falar para vocês sobre efeitos do arquivamento, o que modificou com o pacote anticrime no arquivamento do inquérito policial, o que é que foi que modificou, principalmente com o artigo 28 do nosso Código de Processo Penal. O que modificou? A eficácia está suspensa, pessoal, mas não vamos falar disso aí. Porque se eventualmente se restabelecer os efeitos desse dispositivo, a gente tem que estar antenado ali de como ele funciona, né? E nós vamos entender algumas diferenças entre esses dispositivos, o 28 da redação originária e o 28 com as modificações do pacote anticrime. Ok, pessoal? Um outro ponto, além de todas dessas questões que nós vamos resolver hoje, quem quiser ter acesso às questões, é só ir lá no canal do Telegram, do E3C Online, você vai ter acesso às questões e o material do professor Clécio Alves, né? E outro ponto importante, o material da aula de hoje, naturalmente, e um outro ponto importante que eu queria tratar com vocês em relação a importância também de você estar ali constantemente revisando os conteúdos, né? Revisão de conteúdos é fundamental. Revisão de conteúdo é o que consolida também, juntamente com a resolução de questões, a materialização do conhecimento. Ele se materializa dessa forma através das revisões também. E reunindo todas essas dinâmicas, lei seca, doutrina, jurisprudência, resolução de exercícios e revisão, você naturalmente tem um caminho certo aí para aprovação em concurso público. Tá, pessoal? Vou já começar a nossa resolução de questões de hoje. E vamos falar de diversos temas, pessoal. Fiz uma pesquisa aprofundada. Vou sempre iniciar
com uma informação de conhecimento geral, uma informação mais superficial, e depois vou aprofundando essa informação até nós chegarmos em um conteúdo extremamente relevante para fins de concurso público. Tá bom? Ok? Quem tiver aí com materialzinho, tudo ok, bacaninha, é só fazer o seguinte, pessoal, abre o Vadimeco, eu vou citar principalmente Código de Processo Penal, naturalmente, que é o nosso tema inquérito policial, mas vou citar também Estatuto da OAB, tá? A lei do Estatuto da OAB. Outro ponto importante que eu vou citar, a lei de abuso de autoridade. Vou falar, inclusive, sobre a nova lei de abuso de autoridade, naturalmente, em que algumas condutas ali na investigação podem implicar em abuso de autoridade. Tá bom, pessoal? Isso é importante, meus amigos delegados, né? Se tiver aí Samuel Basílio, Rosalina Moura, o pessoal aí aprovado da Polícia Civil Federal, Marco Antônio, identificar que condutas seriam essas que podem resultar em abuso de autoridade. Nós vamos falar sobre isso aí, tá bom, pessoal? Um outro ponto importante que eu queria falar com vocês é Vadimeco aberto, Código de Processo Penal, Estatuto da OAB, Lei de Abuso de Autoridade. São algumas leis que são importantes aí para a gente vai citando essas leis e vocês já vão diretamente aí ao ponto para compreender melhor a nossa legislação. Tá bom, pessoal? Olha, tá todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto para a gente começar a discutir um pouco sobre processo penal? Ou vamos batalhar um pouquinho aqui, vamos nos esforçar. Pessoal, a live vai ser leve, viu? Nós vamos ser o mais leve possível, tratar os temas da melhor maneira possível, de modo que vocês recebam as informações tranquilas, de modo que vocês consigam sistematizar algumas informações. Pessoal, às vezes o problema é que a gente lê o conteúdo, mas não consegue sistematizar esse conteúdo na nossa mente. É por isso que eu trouxe para vocês, vou trazer para vocês aqui alguns aspectos que facilitam a compreensão, principalmente ao tratar da sigilosidade, tá certo? Quando eu falar da sigilosidade, eu vou falar de alguns artigos e vou exatamente possibilitar vocês tentarem compreender um pouco melhor essa ideia, tá? De sigilosidade através de uma sistematização um pouco melhor do conhecimento. Beleza, pessoal? Então, é importante você ter aquele esqueminha na cabeça, aquele esqueminha relacionado aos conteúdos, né? Esse esqueminha na cabeça é que ajuda depois na memorização e ajuda, inclusive, depois na obtenção da informação. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. O Danielzinho entrou? Cadê o Daniel? Tá aí, meu amigo velho, delegado da Polícia Civil do Piauí e aprovado também para delegado da Polícia Federal. Daniel Brendo, meu amigo velho, mito, rapaz, coisa boa, viu? Obrigado por estar aqui, meu amigo, coisa maravilhosa. Valeu, Samuelzinho. Samuel, qualquer coisa aí, você interceda e nos divida conosco também os seus conhecimentos aqui, inclusive da prática, né, como delegado de polícia em Pernambuco, tá bom, meu amigo? Que bom que tá todo mundo aí chegando. Davizinho, mais um aprovado aí para delegado da Polícia Federal. Rapaz, aqui a Polícia Federal está em peso, viu? Que coisa maravilhosa. Aqui, meus amigos aqui são pesados, viu, pessoal? Sejam bem-vindos aí todos, tá bom? Não, Samuelzinho, você contribui demais com todos nós, meu amigo. Pessoal, o Estatuto da Ordem, né, também é importante, viu, pessoal? A gente está com o Estatuto da Ordem aberto aí, que nós vamos ver que boa parte dos direitos que passaram a ser assegurados ao investigado decorrem exatamente das novas previsões da lei de 2016, né? Para o advogado. Então vamos entender isso já daqui a pouco, no tema sigilosidade. Tá ok? Pessoal, pois então vou começar aqui a resolução das nossas questões. Naturalmente, eu vou fazer a leitura dessas questões aqui, porque pode ter alguém que não tenha o material aí do ladinho. Por não ter o material, pode ser necessário para acompanhar melhor a aula, a live, a discussão, como vocês prefiram chamar. É interessante que eu faça a leitura aqui para vocês de cada questão. Eu vou resolver item por item. Então, vou fazer a leitura de um item e vou fazer um comentário. Vou naturalmente julgar aquele item como verdadeiro ou falso. E a partir disso, vou começar a fazer um relatório de situações relacionadas à questão que foi trabalhada no item. E muita informação, viu, pessoal? Muita informação para vocês. Pode abrir o caderninho aí, quem quiser.
que a preparação for para concurso público aí, quem quiser abrir o caderninho e anotar, pode abrir, que aí tenho certeza que vai ter muita informação interessante. Valeu, Davizinho, você é um grande querido, rapaz. Você é um cara que sempre me estimulou e reforçou muito essa necessidade de eu ministrar as aulas. Eu agradeço demais, viu? Sempre pela sua contribuição. Pessoal, vamos começar a trabalhar um pouquinho aí o tema. Tem muita gente que está disposta aí nesse sábado, né, disposta a conversar um pouco sobre o tema. Pessoal, parabéns, viu? Quem está sábado, 11 horas da tarde, disposto a estudar inquérito policial, provavelmente são pessoas que têm um interesse na vitória, viu? É isso mesmo. O momento é esse, principalmente aproveitar a situação de que nós estamos aí num momento difícil, uma crise de saúde muito grave, e é um momento muito importante para a gente conseguir emplacar projetos que estavam um pouco paralisados, aquele estudo daquela matéria que é um pouco mais complexa. Então nós temos esse tempo agora para se aperfeiçoar em relação a algumas temáticas, tá bom? É o momento adequado para isso. Aproveite. Infelizmente, de toda situação negativa, a gente tem que extrair algo de positivo. Então, talvez seja o momento de cada um de nós tentar estimular e estudar matérias que a gente tem um pouco mais de dificuldade, tá bom? Um pessoal da UAB, Piauí, meus amigos de estudo, ó, João Batista, juiz do Maranhão, é um querido rapaz. Seja bem-vindo, Joãozinho. Que bom que você está por aí. Seja bem-vindo aí, meu amigo velho, um grande magistrado aí nosso, né, do estado do Maranhão. Viu, pessoal? Então vamos começar a trabalhar, vamos começar, como diz o amigo Michel de Almeida Campeiro, que eu não sei se entrou ainda aí, a Sapucaí é grande, o tempo urge, né? O tempo urge e a Sapucaí é grande. Então vamos embora, que é para a gente conseguir trabalhar o máximo de conteúdo possível, pessoal. Vamos lá. Pessoal, primeiro, olha, se eu tiver de vez em quando olhando um pouquinho para cima aqui, é porque eu tenho um esquema que eu estruturei para oferecer para vocês aqui, que depois eu vou disponibilizar para o E3C, para entregar para cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Olha, a nossa primeira questão que foi selecionada é da Magistratura de Santa Catarina. Ela é uma questão do CESP, SEBRASP, certo? É uma questão recente, de 2019, e o que não é muito comum concursos da magistratura tratarem sobre inquérito policial, essa questão tratou exclusivamente de inquérito policial. E a redação do caput da questão diz o seguinte: com relação às características do inquérito policial, assinale a opção correta. Então, basicamente, nós vamos tratar aqui sobre características do inquérito policial. Quais são as características do inquérito policial? Em cada uma das alternativas, nós vamos trabalhar uma característica diferente. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. A letra A nos diz: o inquérito policial, por consistir em procedimento indispensável à formação da opinio delicti, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Pessoal, naturalmente essa questão está totalmente equivocada. E qual seria a nossa explicação? Primeiro, uma das primeiras características e mais importantes características do inquérito policial é a sua dispensabilidade. O inquérito policial é dispensável. Mas, professor, Johnny, o que quer dizer dispensabilidade do inquérito policial? A ação penal pública, cujo titular é o Ministério Público, pode ser oferecida independentemente do inquérito policial. Quer dizer que o inquérito policial não é imprescindível, não é indispensável ao oferecimento da ação penal pública. Porque se o Ministério Público dispuser de elementos suficientes, peças de informação suficientes, ele pode ajuizar a ação penal independentemente de qualquer investigação por parte da autoridade de polícia judiciária. Professor, tem algum fundamento legal para isso no Código de Processo Penal? Tem sim, pessoal. O artigo 12 do nosso Código de Processo Penal dispõe que o inquérito policial ele acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Professor, não entendi. Onde é que está a dispensabilidade aí? É exatamente fazendo uma interpretação contrário senso. Ora, se o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que serve de base, naturalmente
existem a possibilidade da ação penal ser ajuizada sem que seja baseada em inquérito policial. É exatamente uma interpretação contrária ao senso do artigo 12 do Código de Processo Penal que nos autoriza a compreender a dispensabilidade do inquérito policial. Eita, Rosa, discordou, né? Tá certo, tem que defender a instituição mesmo, minha amiga, você tá correta, viu? Então, sempre naturalmente, a ação penal ela não exige o acompanhamento do inquérito policial quando ele não serve de base para a sua propositura. Naturalmente, há uma dispensabilidade do inquérito policial. Agora, professor, é só esse fundamento que o senhor vai me dar para a dispensabilidade do inquérito? Naturalmente que não. Um outro aspecto importante é que a função investigatória ela não é titularizada exclusivamente pela polícia judiciária. Existem, inclusive, os chamados inquéritos extrapoliciais ou os inquéritos não policiais, que seriam aqueles inquéritos, por exemplo, os inquéritos parlamentares, as comissões parlamentares de inquérito, ou os inquéritos policiais militares. Então você tem inquéritos que não são policiais, que podem eventualmente subsidiar a propositura de uma ação penal, o que, portanto, torna mais uma vez dispensável o inquérito policial. Professor, eu soube de uma história aí que o Ministério Público tem função investigatória. Isso é verdade, professor? Olha, veja bem, pessoal. O Supremo Tribunal Federal, no informativo 785, assegurou ao Ministério Público a função investigatória. Até porque ela não é titularizada exclusivamente pela autoridade de polícia judiciária. Agora, qual foi o fundamento? Um fundamento, diríamos, filosófico da ideia do Ministério Público ter uma função investigatória. A teoria dos poderes implícitos, pessoal. A teoria dos poderes implícitos, ela tem matriz norte-americana. Isso quer dizer, portanto, o seguinte: quando o ordenamento jurídico atribui a um determinado órgão uma atividade fim, uma determinada função, esse mesmo ordenamento jurídico deve oferecer a esse órgão todos os meios necessários para o exercício dessa atividade fim. Ok? Então é exatamente isso. Veja, a nossa Constituição atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública. Naturalmente, deve também o ordenamento jurídico assegurar ao Ministério Público os meios necessários para exercê-la. E esse meio necessário é exatamente o exercício da função investigatória. Então, a teoria dos poderes implícitos fundamenta, sim, essa função investigatória do Ministério Público. Agora, o Supremo Tribunal Federal também trouxe um conjunto de parâmetros que devem ser observados no exercício dessa função investigatória pelo Ministério Público. Um desses parâmetros diz respeito, por exemplo, é necessária a observância durante o procedimento investigatório que tramita no Ministério Público respeito aos direitos e garantias fundamentais. Naturalmente deve existir esse respeito a essas garantias. E os atos praticados durante esse procedimento, eles são suscetíveis de controle judicial, pela própria inafastabilidade da jurisdição, né? Pelo acesso à justiça. Então, os atos praticados no procedimento investigatório são suscetíveis de controle judicial. E um ponto importante, o Ministério Público, no exercício da função investigatória, também deve observar as cláusulas de reserva de jurisdição. Determinadas medidas investigativas demandam participação do Poder Judiciário. E mesmo nos casos da investigação tramitar no âmbito do Ministério Público, se exige autorização judicial naquelas medidas que assim a Constituição disponha, não é? São as medidas sob reserva de jurisdição. Isso também deve ser observado, certo, pessoal? Olha, um outro ponto importante que eu quero tratar com vocês aqui, ainda sobre dispensabilidade, falamos que o Ministério Público tem função investigatória, não falamos? Falamos. E onde é que está a regulamentação, pessoal, dessa função investigatória do Ministério Público? Veja bem, a Resolução 181 de 2007, que foi modificada pela Resolução 183 de 2008 do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, ele trata sobre essa função investigatória do Ministério Público através dos procedimentos de investigação criminal, ou PICs, certo? São exatamente essas resoluções do CNMP que regulamentam essa função investigatória do Ministério Público. E de lá, dessas resoluções, eu extraí 2 pontos importantes. Um primeiro ponto importante que eu extraí é o seguinte: essa
esse procedimento investigatório instaurado no âmbito do Ministério Público não é uma condição de procedibilidade, não é um pressuposto processual para o ajuizamento da ação penal pública. Não, do mesmo jeito, se o Ministério Público dispuser de elementos de informação suficientes, ele não precisa instaurar o procedimento de investigação criminal. Então não é uma condição de procedibilidade, não é um pressuposto processual. Ele não precisa se utilizar compulsoriamente dos procedimentos de investigação criminal. Entendeu? Então, mesmo porque o próprio artigo 2º da resolução dispõe que se o Ministério Público dispuser de peças de informação, ele tem algumas alternativas. A primeira dessas alternativas é: eu já tenho elementos de informação suficientes, eu já tenho peças de informação suficientes, eu ajuizo, eu promovo a ação penal pública. Agora, se não há um lastro, o Ministério Público entendeu que não há uma justa causa formada, ele pode instaurar um procedimento de investigação criminal, ou ele pode requisitar a instauração de um inquérito policial também, para reunir esse lastro probatório e, portanto, possibilitar eventualmente a propositura da ação penal, para que haja formação da justa causa. Ok, pessoal? Isso são alguns aspectos que eu tratei com vocês aqui sobre uma das características do inquérito policial, que é a dispensabilidade. Ok, pessoal? Vamos para a nossa segunda assertiva. Vamos lá, pessoal. Olha, veja bem. Letra B, vamos fazer a leitura e julgar a assertiva. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados no inquérito policial, no que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Pessoal, essa alternativa está correta. E aqui nós vamos tratar de uma característica específica do inquérito policial, que é a sigilosidade. Quanto à sigilosidade do inquérito policial, eu vou trazer um conjunto, uma sistematização quanto aos sigilos, certo? Primeiro ponto importante. Essa característica da sigilosidade tem previsão no artigo 20 do Código de Processo Penal. Contudo, essa previsão do artigo 20 do Código de Processo Penal, ela trata mais do chamado sigilo externo. O sigilo externo é aquele que alcança terceiros, que abrange terceiros que não compõem o procedimento investigatório. Nesses casos de sigilo externo, o simples fato de se tratar de um inquérito policial já há essa sigilosidade. Quer dizer, a autoridade policial assegurará a sigilosidade do inquérito policial, que é necessária à elucidação do fato e ao interesse da sociedade. Então é exatamente esse artigo 20 do Código de Processo Penal que sustenta a característica da sigilosidade do inquérito policial. Contudo, essa sigilosidade do artigo 20, ela não é oponível ao advogado. Então, o advogado, mesmo que não tenha procuração nos autos, é o que nos diz o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, ele pode ter acesso aos autos do inquérito policial. Johnny, sempre sem procuração. Como é que funciona isso? Pessoal, isso é a regra. Contudo, o próprio artigo 7º, parágrafo 10º do Estatuto da OAB dispõe que a autoridade policial pode declarar o sigilo da investigação, declarar o chamado sigilo interno. Johnny, mas não era sigiloso e agora pode declarar o sigilo interno? No primeiro momento do sigilo externo, ele só alcança terceiros. Então, não é oponível ao advogado e ele, mesmo sem procuração, ele pode ter acesso aos autos. Agora, nesse segundo momento em que a autoridade policial decreta, veja, a autoridade policial, ela declara o sigilo interno, somente pode ter acesso aos autos o advogado que tenha procuração com poderes específicos. É isso que nos diz o artigo 7º, parágrafo 10º do Estatuto da OAB. Johnny, mas efetivamente, quando é que a autoridade policial vai declarar o sigilo interno? Ora, quando houver, por exemplo, a quebra do sigilo fiscal, telefônico, bancário, em que haja dados relacionados à intimidade do investigado, a autoridade policial declara o sigilo interno. Então, somente pode ter acesso aos autos do inquérito policial o advogado que tiver procuração com poderes específicos. Isso é o que nos diz o artigo 7º, parágrafo 10º do Estatuto da OAB. Certo, pessoal? Agora vamos para um terceiro nível.
de sigilo. Um terceiro nível de sigilo tem lá a previsão no artigo 23 caput da Lei de Organização Criminosa. Pessoal, presta atenção nesse detalhe da Lei de Organização Criminosa. O artigo 23 nos diz que a autoridade judicial, ela pode decretar o sigilo das investigações relacionadas à organização criminosa. E nesses casos, quem for decretado o sigilo das investigações, somente pode ter acesso, no caso, a defesa, o advogado do investigado, somente pode ter acesso aos autos da investigação precedida de autorização judicial. Olha, vamos fazer um escalonamento desses sigilos. Em um primeiro momento, nós temos um sigilo externo. Depois, a autoridade policial decreta o sigilo interno. Em um terceiro momento, que o acesso aos autos ele só se dá mediante autorização judicial. É isso que nos diz o artigo 23 da Lei de Organizações Criminosas. Ok, pessoal? Agora, um quarto momento, que a gente pode dizer, inclusive, que há um sigilo absoluto. A súmula vinculante número 14, cumulada com o artigo 7º, parágrafo 11º do Estatuto da OAB, vai dizer que em relação às diligências em andamento, a defesa não pode ter acesso. Em relação às diligências em andamento, que ainda não foram, cuja documentação não foi coligida, não foi ainda juntada aos autos do inquérito policial, não se admite o acesso da defesa. É um sigilo absoluto, até para preservar o próprio êxito das investigações e das medidas que estão sendo ali realizadas. Olha que escalonamento legal, pessoal. Um sigilo, primeiro, um sigilo externo, com fundamento no artigo 20 do Código de Processo Penal. E um segundo momento, a declaração de um sigilo interno, procuração com poderes específicos, artigo 7º, parágrafo 10º do Estatuto da OAB. Um terceiro momento, organização criminosa, acesso aos autos apenas mediante autorização judicial. E um quarto momento, súmula vinculante, diligências em andamento, não pode, de modo algum, súmula vinculante e o artigo 7º, parágrafo 11. Em hipótese alguma, diligências em andamento, a defesa pode ter acesso aos autos do inquérito policial das medidas investigativas, que ainda estão em trâmite, que não foram coligidas aos autos do inquérito policial. Essa é a característica da sigilosidade. Vamos falar mais um ponto importante sobre sigilosidade, pessoal. É o seguinte, olha, veja bem, e se eventualmente, meus amigos delegados de polícia que estão por aí, é o seguinte, e se o delegado de polícia eventualmente inobservar essa regra do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, eventualmente, ele negar o acesso aos autos do inquérito policial, quais são as repercussões ou os efeitos jurídicos dessa negativa? Primeiro ponto, pessoal. Ponto fundamental. Isso implica, primeiro, irresponsabilidade administrativa e criminal por abuso de autoridade. Incide em abuso de autoridade nos termos do artigo 32 caput da Lei 13.869. Então, há abuso de autoridade quando a autoridade policial eventualmente nega o acesso aos autos pelo advogado investigado. Primeiro ponto. Responsabilidade administrativa e responsabilidade criminal. Agora, houve a negativa por parte da autoridade policial. Qual é o meio que se pode valer o advogado para ter acesso aos autos? Primeiro momento, nos termos do artigo 7º, parágrafo 12º do Estatuto da OAB, ele, o advogado, como tem direito subjetivo de ter acesso aos autos, ele requer ao juízo o acesso aos autos. Ele faz um pedido, um requerimento ao juiz para ter acesso aos autos. Mas se o juiz insistir nessa negativa, continuar a negar o acesso aos autos, quais seriam os mecanismos que ele pode se valer? Primeiro mecanismo, nosso nobre amigo falou muito bem aqui, a impetração de um mandado de segurança criminal. Primeiro ponto, a impetração de um mandado de segurança criminal em razão do seu direito líquido e certo à preservação de suas prerrogativas. Estão sendo violadas as suas prerrogativas, ele pode impetrar mandado de segurança. Quem seria a autoridade coatora, pessoal? Quem foi que negou acesso? Foi o juiz. Já houve um pedido que foi negado pelo juiz. Então aqui é um mandado de segurança, cuja autoridade coatora é a autoridade judiciária. Segundo ponto importante, ora,
Se a negativa do acesso decorreu de uma negativa por parte do juiz, naturalmente caberá um instituto também da reclamação por violação à súmula vinculante número 14. Veja bem, pessoal, olha que ponto importante. A negativa que foi pelo juiz, houve uma decisão judicial que negou o acesso. Não foi da negativa do delegado que já caberá a reclamação, de modo algum. É da negativa da autoridade judiciária, aí está inobservando o disposto em súmula vinculante, e isso autorizaria, portanto, a reclamação. E um terceiro momento, naturalmente, se foi negado acesso ao advogado aos autos do inquérito policial, esse pode resultar um grande prejuízo da defesa. E esse prejuízo é suscetível de causar um dano potencial à liberdade de locomoção. Então, havendo esse dano potencial à liberdade de locomoção, justifica a impetração de quem? De HC. Naturalmente que esse HC ele não é impetrado para assegurar as prerrogativas do advogado, não, mas sim em razão do dano potencial à liberdade de locomoção do paciente, né? Então, nesse caso, caberia a impetração de HC também. Pessoal, olha o tema atual que eu vou trazer para vocês agora. Olha que questão importante. Anda sendo colocado constantemente pela mídia aí a ideia de um vazamento de informações. Vazamento de informações de investigação. Imagina uma investigação em trâmite e há o vazamento, fornecimento privilegiado de informações. Nesses casos específicos, pessoal, haveria algum tipo penal que a autoridade policial poderia ser responsabilizada em razão dessa conduta? Se eventualmente se tratasse de uma autoridade policial que vazasse informações privilegiadas no bojo de uma investigação, eu pergunto a vocês, é possível a tipificação de alguma conduta típica por parte do delegado? Meus amigos delegados, bora! Vamos lá, a galera que tá aí, Samuel ainda tá aí? Quem tá aí ainda? Cadê? Qual seria o tipo penal praticado pelo delegado que eventualmente fornece as informações que seriam privilegiadas durante o curso de uma investigação? Pessoal, violação de sigilo funcional. É o crime do artigo 325 do nosso Código Penal. Então, se aquela autoridade policial tem acesso a algumas informações decorrentes do exercício da sua função pública, naturalmente essa violação implica, inclusive, em tipo penal descrito no artigo 325 do Código Penal. Pessoal, esses são alguns aspectos que eu queria tratar com vocês sobre sigilosidade. Vamos para mais um aqui? Vamos para mais um tema de inquérito? Vamos lá. A letra C nos diz... A letra C da nossa primeira questão nos diz: é viável a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial responsável pelas investigações, embora o inquérito policial seja um procedimento de natureza inquisitorial. A pergunta é viável a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial? Naturalmente que isso está errado, né, pessoal? E isso está errado em razão de uma das características do inquérito policial, que é exatamente a inquisitoriedade. A inquisitoriedade, nos termos específicos do artigo 107 do nosso Código de Processo Penal, impossibilita a oposição de uma exceção de suspeição em face da autoridade policial. Contudo, se a autoridade policial se tiver algum motivo legal que justifique a suspeição, ela deve declarar-se suspeita. Isso é o que diz o artigo 107 do CPP. Uma segunda característica que decorre exatamente dessa ideia de inquisitoriedade é que o inquérito policial não está sujeito ao contraditório. Mas aqui eu tenho que fazer um asteriscozinho para vocês, para nós discutirmos o seguinte. A partir da Lei 13.245 de 2016, começou um acirramento das discussões sobre a natureza jurídica do inquérito. Se realmente o inquérito policial ele teria ou não natureza inquisitorial. Mas por que essa discussão jurídica? Por que houve um acirramento dessa discussão? Porque alguns artigos do Estatuto da OAB assegurava direitos aos advogados que, de certa forma, iam um pouco minando essa inquisitoriedade. Por exemplo, o artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Ordem, nos diz que é direito do advogado assistir os investigados nos depoimentos e nos interrogatórios, sob pena, inclusive, de nulidade absoluta. Pessoal,
nulidade. O regime jurídico das nulidades geralmente está relacionado à fase processual. E aqui o Estatuto da OAB falou em nulidade absoluta. Então começou a discutir, será que é um procedimento inquisitório mesmo? Será que ele tem natureza inquisitorial? Mas a doutrina majoritária se posiciona no sentido de que, não obstante essas modificações trazidas em 2016, o inquérito policial continua tendo natureza inquisitorial. Isso quer dizer, portanto, que esses direitos que passaram a ser assegurados ao advogado, esse viés um pouco mais garantista no procedimento investigatório, não afastou a natureza inquisitorial do inquérito policial. Beleza? E um segundo aspecto que denota a ideia de que o inquérito policial tem natureza inquisitorial é que do inquérito policial não resulta sanção. Não há sanção. Diferentemente de um procedimento administrativo disciplinar, aqui não há sanção. Em razão disso, nós temos ainda a permanência da natureza inquisitorial. Mas, Johnny, qual é o sentido? Por que a natureza inquisitorial? Por que não há contraditório no inquérito policial? Pessoal, não há contraditório porque a ausência do contraditório contribui para dois aspectos. Primeiro, a própria eficácia das investigações. Contribui não apenas para a eficácia das investigações, como a própria agilidade. Imagine que todo procedimento que o delegado fosse fazer tivesse que eventualmente submeter ao contraditório. A demora que isso ia causar no procedimento e o prejuízo que causaria também as investigações. Então, esses dois aspectos são muito importantes. A inquisitoriedade se justifica por essas situações, para garantir a eficácia e a própria agilidade do procedimento investigatório. Para finalizar essa ideia de inquisitoriedade, tem um outro ponto. Esse plexo de direitos, esse conjunto de direitos que passou a ser assegurado com o Estatuto da OAB ao advogado, não desnatura, não afasta a natureza inquisitorial do inquérito policial, pessoal. Isso é importante, porque há corrente em sentido diverso que sustenta a existência de um contraditório no âmbito do inquérito, o que não é o caso, ok? Pelo menos segundo a doutrina majoritária. Vamos continuar aqui mais um pouquinho? Pessoal, então falamos um pouco aqui de mais uma das características do inquérito policial, que é a inquisitoriedade, e a nossa letra D agora vai tratar de uma outra característica do inquérito policial, e aqui tem alguns aspectos importantes, inclusive algumas nomenclaturas que eu quero trabalhar com vocês. Chega junto e vamos lá, pessoal. É isso aí mesmo. Letra D. Não se admite a utilização de elementos colhidos no inquérito policial, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis, como fundamento para a decisão condenatória. Pessoal, essa questão também está equivocada. Professor, mas isso parece a redação do artigo 155, caput do Código de Processo Penal. Por que essa redação está equivocada? Vou explicar para vocês e fazer um cotejo com a alternativa. Primeiro ponto importante. O inquérito policial, pessoal, ele tem um valor probatório relativo. E por que o valor probatório do inquérito é relativo? Isso tem muito a ver com o que dispõe o artigo 155 caput do Código de Processo Penal. E dentre as suas determinações, o 155 caput nos diz que a autoridade judiciária, quando vai exarar um provimento condenatório, ela não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória. Exatamente porque nessa fase investigatória o procedimento tem uma natureza inquisitorial, não há o contraditório. Então não se pode fundamentar exclusivamente com base nesses elementos informativos o provimento condenatório. Isso é o chamado sistema do livre convencimento motivado. Mas veja que a nossa questão diz o seguinte: não se admite a utilização de elementos colhidos no IP. Pessoal, isso está errado, porque você pode utilizar elementos informativos colhidos no bojo de uma investigação para fundamentar um provimento condenatório, desde que ele esteja em conjunto harmonioso com as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Isso quer dizer, eu só não posso usar o inquérito policial, os elementos informativos colhidos no inquérito policial, unicamente, apenas eles, para fundamentar o provimento condenatório. Isso eu não posso fazer, mas definitivamente eu posso reunir um conjunto harmonioso entre os elementos informativos e as provas
produzidas sob o crivo do contraditório. Por isso que se diz que para que haja um provimento condenatório pela autoridade, se exige um lastro probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial. Beleza, pessoal? Então, não se nega absolutamente. Se os elementos informativos estiverem em cotejo, estiverem em harmonia com as provas produzidas, naturalmente, eles podem sim ser utilizados para fundamentar o provimento condenatório. E um outro ponto importante, esse valor probatório relativo do inquérito também tem uma íntima relação. O seguinte, o inquérito policial ele não é destinado à formação do convencimento do magistrado, e sim destinado à formação da opinio delicti do Ministério Público. Essa é a ideia do valor probatório relativo do inquérito policial. Então, nossa alternativa está errada porque ela não utiliza a expressão exclusivamente. E, na verdade, você só não pode utilizar exclusivamente, mas você pode utilizar sim, desde que em cotejo, em conjunto harmonioso com as provas produzidas sobre o crivo do contraditório. Agora, eu preciso falar uma coisa para vocês interessante. Veja bem, vocês sabem o que significa elementos migratórios do processo penal? O que seriam elementos migratórios do processo penal? Na verdade, são elementos migratórios do processo penal as provas cautelares, as provas irrepetíveis e as provas antecipadas. Mas, professor, por que elementos migratórios? Porque, em tese, são provas que podem ser produzidas no bojo de um procedimento investigatório, mas podem ser utilizadas para fundamentar um provimento condenatório. Embora produzidas na fase investigatória, podem ser utilizadas por ocasião do provimento condenatório. Por isso, chamado de elementos migratórios do processo penal. E, basicamente, nós temos três situações de elementos migratórios, né? Primeiro, as provas cautelares. As provas cautelares são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo. Aqui está exatamente a ideia da interceptação telefônica. Nesses casos, no caso da prova cautelar, o contraditório ele é diferido exatamente em razão da surpresa que essa medida investigativa deve causar para que ela tenha eficácia. Por isso o contraditório é diferido. O contraditório é pós-antecipado, é lá para frente, é mais para frente. Tá bom, pessoal? As provas irrepetíveis são aquelas provas que não podem ser coletadas novamente, porque há um próprio perecimento da fonte probatória. Aí nós temos aqui, no caso, os exames de corpo de delito, por exemplo, um crime de lesão corporal. Naturalmente, esses crimes de lesão corporal são crimes não transeuntes que deixam vestígios materiais. Então, se não for realizado ali o exame de corpo de delito, haverá um perecimento da fonte probatória. Isso vai inviabilizar a produção da prova. Então, temos uma prova irrepetível. E as provas antecipadas são aquelas que são fundamentadas... um ponto importante. Nas provas irrepetíveis, o contraditório também é diferido. Diferentemente das provas antecipadas, em que o contraditório é real, em que a produção da prova ocorre em razão da sua urgência e relevância. Aí, nesses casos específicos de provas antecipadas, o contraditório será real. Professor, me dá um exemplo aí de prova antecipada. Imagine que o réu, devidamente nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o réu devidamente citado por edital não comparece, não constitui advogado. O que é que acontece? Suspende, portanto, o processo e o prazo pressional. E o juiz pode determinar, sim, a produção das provas antecipadas consideradas urgentes. E aqui é exatamente um exemplo de prova antecipada. Tá bom, pessoal? Então, esses são os elementos migratórios. Provas cautelares, provas irrepetíveis, provas antecipadas. Ok? Vamos para mais um tema de inquérito policial. Aqui eu já vou trazer para vocês as modificações do pacote anticrime. E aqui tem modificações extremamente relevantes. Fiquem muito atentos, pessoal, que eu vou falar a partir de agora. A letra E nos diz: a autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de inquérito policial, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. Pessoal, veja bem, essa alternativa está equivocada, porque dentre as características do inquérito policial nós temos a indisponibilidade, ou seja, a própria autoridade policial, com fulcro no artigo 17 do Código de Processo Penal, não pode, ela de per si, ela por si só, mandar arquivar autos de inquérito policial, seja qual for o fundamento.
Eu digo, professor, ok, a autoridade policial não pode. E quem é que promove arquivamento do inquérito policial? Aí aqui eu quero falar para vocês que houve uma pequena, uma substancial, na verdade, diferença entre o 28 na redação originária do Código de Processo Penal e o 28 após as modificações do pacote anticrime. Vamos analisá-los? Primeiro ponto importante. Como é o 28 hoje? Como é o 28 de acordo com a redação originária? Professor, hoje, sim, porque o artigo 28, decorrente das modificações do pacote anticrime, está com eficácia suspensa em razão da medida cautelar na ADI 6298. Então está suspensa a eficácia sine die, ou por prazo indeterminado. Então, como é que está hoje? Ora, se está suspensa a eficácia do novo 28, naturalmente nós temos uma espécie de efeito repristinatório. Então você tem a restauração dos efeitos da anterior legislação, que é exatamente o 28 na sua redação originária. O artigo 28, antes do pacote anticrime, tinha um primeiro ponto. Havia uma participação do juiz. Aí, no arquivamento do inquérito policial, o juiz exerce uma chamada função jurisdicional, uma função anômala, na verdade, uma função anômala de fiscal do princípio da obrigatoriedade. Então, há um pedido de arquivamento por parte do Ministério Público e o juiz, há um controle judicial desse arquivamento e o juiz exerce essa função jurisdicional, essa função anômala de fiscal do princípio da obrigatoriedade. Mas é possível que, havendo o pedido de arquivamento pelo membro do Ministério Público, que haja discordância dessa promoção de arquivamento? Sim. E se houvesse a discordância, qual seria o procedimento adotado? Naturalmente, esses autos devem ser encaminhados, quando em se tratando de Ministério Público dos Estados, ao Procurador-Geral de Justiça, e em se tratando do Ministério Público Federal, para as câmaras de coordenação e revisão. Então, é assim que funciona mais ou menos o 28 antes das modificações do pacote anticrime. Agora, Johnny, eu tenho uma pergunta interessante para fazer para vocês, é o seguinte: qual seria a natureza jurídica da decisão de homologação de arquivamento? A decisão que homologa o arquivamento, qual seria a sua natureza jurídica? Nessa homologação de arquivamento, a natureza jurídica dessa adesão, ela tem sua essência em natureza administrativa. Ela é uma adesão que tem um cunho administrativo muito acentuado. E em razão disso, é que se diz que, no caso do inquérito policial, no pedido de arquivamento, seja na promoção ou seja no pedido de arquivamento, haveria um silogismo de formas, que eu vou explicar lá na frente. O fato é que a decisão de homologação de arquivamento, em sua essência, ela tem natureza administrativa. Agora, Johnny, tudo bem, tudo isso eu sabia, tudo isso eu já conhecia à luz do 28 do Código de Processo Penal. Agora, como é que fica o artigo 28 após o pacote anticrime? Esse todo mundo quer saber, né? 28 após o pacote anticrime. Primeiro ponto importante: não há controle judicial sobre a promoção de arquivamento pelo Ministério Público. Não há mais uma participação do juiz como há no artigo 28 antes das modificações. Ok, pessoal? Então não há um controle judicial em relação à promoção de arquivamento. E como seria o procedimento, Johnny, em relação ao arquivamento do inquérito policial? Primeiro, o inquérito policial, o seu arquivamento, ele é ordenado pelo Ministério Público. Ordenado o arquivamento pelo Ministério Público, ele comunica essa ordenação de arquivamento à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Existem comunicações formais a essas pessoas a quem interessa o procedimento investigatório. Ok, havendo as comunicações formais, acabou? Não tem mais participação de ninguém? Pessoal, veja bem, com as modificações do 28, a vítima, se eventualmente discordar desse arquivamento promovido pelo Ministério Público, ela pode submeter essa matéria à revisão ministerial. Então a vítima vai ter um prazo de 30 dias contados da sua comunicação para submeter essa matéria à revisão ministerial. Isso é o que diz o novo 28 após as modificações do pacote anticrime. Agora, Johnny, e se não tiver um pedido? E se não tiver um pedido por parte... Rosalina, eu vou já falar isso em arquivamento originário, tá bom? Esse tema é de arquivamento originário. Vou já falar sobre isso.
Pessoal, e se não houver um pedido voluntário por parte da vítima, houver uma ausência de pedido voluntário, cabe ao o próprio Ministério Público deve encaminhar os autos aos órgãos de revisão ministerial, que podem confirmar essa promoção de arquivamento ou que podem eventualmente divergir dessa promoção de arquivamento. Ok, pessoal? Essa é mais ou menos a ideia do novo 28 após as modificações do pacote anticrime. Aqui tem um ponto importante. A nossa jurisprudência, embora, de acordo com o novo 28, a vítima possa submeter a matéria à revisão ministerial, a jurisprudência não admite, não atribui legitimidade à vítima para a impetração de mandado de segurança para evitar o arquivamento do inquérito policial. Até porque a titularidade da ação penal pública é do Ministério Público. Então a vítima não pode impetrar o mandado de segurança para evitar o arquivamento, porque ela não é titular da ação penal. Essa titularidade cabe, portanto, ao próprio Ministério, a titularidade da ação penal cabe ao Ministério Público. Então, no caso aqui, a vítima não tem legitimidade para impetração do mandado de segurança. Agora, essa pergunta aqui é aquela muito bacana de ser feita, que denota uma íntima relação entre o direito processual penal e o direito penal. É possível o arquivamento em ação penal privada? É possível arquivamento em ação penal privada? Essa é uma pergunta muito interessante. Veja, a doutrina majoritária se posiciona no sentido que não cabe arquivamento em ação penal privada. Seja porque o arquivamento é um pedido que é promovido pelo Ministério Público. E o Ministério Público não é titular da ação penal privada. Então não caberia o pedido de arquivamento. Mas um outro fundamento é, ainda que admitíssemos o pedido de arquivamento da ação penal privada pelo ofendido, o que é que isso implicaria, pessoal? Renúncia ao direito de queixa, estaria extinta a punibilidade. Então, na verdade, não faz sentido em falar em pedido de arquivamento em ação penal privada, porque nesses casos haverá verdadeira extinção da punibilidade em razão da renúncia ao direito de queixa. Beleza, pessoal? Esse é mais um pontinho que eu queria falar com vocês sobre essas modificações. E se vocês me perguntarem assim, professor, mas hoje, o que é que está valendo? É o 28 na sua redação originária, porque está suspensa a eficácia do 28 após as modificações do pacote anticrime. Então a ideia ainda há um controle judicial sobre o arquivamento, ok? Porque a ausência desse controle só ocorreu com as modificações do 28 do Código de Processo Penal. Pessoal, esses foram alguns temas que eu trabalhei com vocês aqui na nossa primeira questão. São 3 questões. Segura aí comigo, pessoal. Firme e forte. Segura comigo aqui que nós vamos tratar sobre esse tema em sua integralidade. Veja a quantidade de assuntos que nós tratamos aqui. Cada uma das características nós invadimos ou aprofundamos a sua análise. E isso aqui é muito importante para a compreensão do inquérito policial. Nós vamos agora para a segunda questão. Vou tomar só aquela águazinha federal aqui para a gente poder continuar a nossa live. Pessoal, segunda questão. Meus amigos da polícia, que estudam para Polícia Civil, uma questão de Polícia Civil, pessoal. Fundatec, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, concurso 2018. Vamos ler juntos? Ronaldo é morador de um bairro violento na cidade de Rondinha, dominado pela disputa pelo tráfico de drogas. Dirigiu-se até a delegacia de polícia para oferecer detalhes como nome, endereço e telefone do maior traficante do local. Foram anotadas todas as informações e, ao final, Ronaldo preferiu não revelar sua identidade por receio de retaliações. Diante disso, é correto afirmar que, letra A, a Constituição Federal prestigia a liberdade de expressão e veda o anonimato, razão pela qual o delegado de polícia deve requerer à autoridade judiciária o arquivamento das informações prestadas, mediante prévia manifestação do Ministério Público. Pessoal, veja bem, é uma questão que nos mostra claramente que é o seu equívoco. Porque aqui nós estamos tratando do tema, essa questão está errada, porque nós estamos tratando do tema da notícia crimes inqualificada, ou denúncia anônima, ou ainda chamada de delação apócrifa. O que é que nós podemos chegar à conclusão? Pessoal, a denúncia anônima, ela não pode isoladamente, ela não é um meio idôneo
apto a instaurar, a justificar a instauração do inquérito policial. Portanto, diante de uma notícia crimes inqualificada, a autoridade policial deve se resguardar, ter uma certa precaução, utilizando-se de um procedimento preliminar. Pessoal, aqui está encerrando essa nossa live aqui. Está faltando alguns segundos. Então, eu acredito que nós retornemos aí com a segunda questão, letra A, daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? Para a gente ir para essa segunda questão.